Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de abril de 2018. Pesquisas indicam chance de corrigir desequilíbrio no cérebro de autistas. Brincar com colegas ou passear em locais públicos com a família nem sempre são fontes de diversão para Teodoro, de 9 anos. Se algo não sai como esperado ou foge da rotina, a reação pode ser explosiva, com atitudes agressivas e berros. O que sinto no meu filho é uma constante angústia com coisas que ele não deveria se preocupar, como o convívio com outras crianças, conta a artista plástica Juliana Lee, de 41 anos. A dificuldade de interação social, muitas vezes confundida com birra ou timidez, é uma das principais características do autismo, transtorno que afeta até e outras milhares de crianças no país e que, atualmente, é alvo de 2 estudos que buscam uma abordagem terapêutica inédita para o problema. As novas linhas de pesquisa apontam para a possibilidade de que o cérebro do autista produza substâncias em desequilíbrio e que isso poderia ser corrigido com medicamentos. Nenhum dos estudos indica ou promete cura, mas revela novos caminhos de tratamento associados às terapias comportamentais já indicadas. Hoje não há remédios específicos para o transtorno do espectro autista TEA, apenas drogas para atenuar sintomas relacionados, como irritabilidade ou insônia. Um desses estudos obteve em fevereiro autorização da Agência de Vigilância Sanitária Americana, a FDA, para ter seus testes avaliados pelo órgão de forma prioritária, dada a inovação do trabalho e o ineditismo da droga proposta. Desenvolvida pela farmacêutica Roche, a pesquisa identificou que a vasopressina, um dos hormônios associados ao medo, funciona de forma diferente nos autistas, prejudicando a interação social. A droga tem o objetivo de promover um reequilíbrio e, como consequência, mudar a performance na parte do cérebro responsável pelas emoções, onde o hormônio atua, diz o diretor médico da empresa no país, Lenil Alvarenga. Pessoas diagnosticadas com autismo têm quadros muito diferentes, pois o transtorno tem um espectro amplo. Há desde casos leves, nos quais o paciente é independente e se comunica, como TEL, até os mais severos, em que a comunicação não é verbal e o contato físico, evitado, mesmo com os pais. Por enquanto, a droga da Roche está sendo testada em autistas com quadros considerados de leves a moderados. Alvarenga diz que o remédio em desenvolvimento, administrado em comprimidos, já foi testado em 200 pessoas com TEA nos Estados Unidos. Segundo ele, os resultados indicam que o medicamento inibe a ação da vasopressina e, por isso, auxilia na interação e nos chamados comportamentos adaptativos do dia a dia, que envolvem comunicação e habilidades motoras. Apesar de o medicamento estar entrando na fase 3 de testes, a última antes do pedido de registro, a Roche não arrisca estipular um prazo para que a droga esteja disponível no mercado. Sinapses ainda em fase inicial, outra pesquisa relacionada ao desequilíbrio de uma substância no cérebro dos autistas também traz expectativa. Desenvolvido pela Universidade de São Paulo USP, o trabalho aponta que pessoas com o transtorno produzem em excesso uma citocina específica interleucina 6. Segundo a responsável pelo estudo, a neurocientista Patrícia Beltrão Braga, do Instituto de Ciências Biomédicas, a substância é tóxica e, em alta quantidade, capaz de reduzir o número de sinapses feitas pelos neurônios. Bloqueamos a produção em excesso e conseguimos resgatar o número de sinapses e sua funcionalidade. O ensaio mostra que há uma neuroinflamação no cérebro dos autistas, e ela é provocada pelos astrócitos, que são células que sustentam os neurônios, diz Patrícia, que fez os testes em laboratório com base na produção de neurônios derivados da polpa de leite de indivíduos com autismo. A vantagem da descoberta, segundo ela, é que já existem drogas capazes de bloquear a ação da IL-6 e, consequentemente, eliminar essa neuroinflamação.
Se a pesquisa avançar, não seria preciso desenvolver um novo medicamento, apenas ampliar o uso de remédios existentes. Para os pais de autistas, medicamentos que melhorassem, ainda que parcialmente, a interação social das crianças seriam um grande avanço. Sou muito cuidadosa, primeiro vem o conforto e o bem-estar do meu filho. Mas também sou muito corajosa. Cercada de garantias de que não fariam mal, eu estaria disposta a testar novos mecanismos que pudessem tornar a vida dele mais tranquila e feliz. Seria a minha maior alegria, diz Juliana. Para especialistas, linhas devem ser vistas com cautela. Para especialistas em neurologia infantil, ambas as pesquisas seguem linhas promissoras, mas devem ser vistas com cautela por causa da complexidade do transtorno. Segundo Marco Antônio Arruda, neurologista infantil e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, outros estudos já mostraram a relação da vasopressina com o comportamento antissocial, mas isso não quer dizer que, regulando a produção dessa substância, o problema estaria completamente resolvido. Como o autismo é um transtorno multifatorial, dificilmente um medicamento que atua em um só alvo vai ajudar a controlar todos os comportamentos ou servir para todos os tipos de autista, ressalta o especialista. Para Erasmo Casella, professor livre docente de neurologia da Faculdade de Medicina da USP e neurologista da infância e adolescência do Hospital Israelita Albert Einstein, são as pesquisas que dão esperança, mas resultados definitivos deverão aparecer apenas no longo prazo. Muitas moléculas são pesquisadas, mas é necessário esperar o fim dos testes para saber se aquele medicamento vai apresentar um benefício de fato. Em relação à pesquisa da USP, será interessante se os pesquisadores conseguirem replicar o que foi feito em laboratório em modelos animais e, depois, em humanos. Os dois médicos destacam que, mesmo que a eficácia de novos medicamentos seja comprovada, a resposta ao tratamento poderá ser diferente de acordo com o paciente e o nível do transtorno. É difícil falar em cura, mas a melhora do funcionamento social do indivíduo já seria um grande passo, diz Arruda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Rubens Santini, em seu artigo Uma Ponte para o Despertar, uma explicação espiritual para o autismo, cita algumas palavras de Chico Xavier e de Valdo Franco. Este fato foi narrado pelo médium uberadense Carlos Baxelli no seu livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Certa vez, um casal aproximou-se de Chico, o pai sustentando uma criança de 1 ano e meio nos braços, acompanhando por distinto médico espírita de Uberaba. A mãe permaneceu a meia distância, em mutismo total, embora com alguma aflição no semblante. O médico, adiantando-se, explicou o caso ao Chico. A criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, tendo que ficar sob o controle de medicamento, permanecendo dormindo a maior parte do tempo. Em consequência, não consegue engatinhar e não fala. Após dialogarem durante alguns minutos, Chico perguntou ao nosso confrade que diagnóstico havia chegado. Para mim, trata-se de um caso de autismo, respondeu ele. O Chico disse que o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir o anticonvulsivo, mesmo que tal medida, a princípio, intensificasse os ataques. Explicou, detalhadamente, as contraindicações do medicamento no organismo infantil. Recomendou passes. Vamos orar, concluiu. O casal saiu visivelmente mais confortado, mas, segurando o braço do médico, nosso confrade, Chico explicou a todos que estávamos ali mais próximos. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade.
tanto envolve crianças quanto adultos, e o Chico falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. O espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava, na ânsia de libertar-se e desencarnar. Sem dúvida, era preciso convencer o espírito a ficar. Tentar dizer-lhe que a Terra não é cruel assim, que precisamos trabalhar pela melhoria do homem. Para completar o que foi exposto acima, segue a seguinte observação do médium baiano Divaldo Franco sobre o autismo: precisamos considerar que somos herdeiros dos próprios atos. Em cada encarnação adicionamos conquistas ou prejuízos à nossa contabilidade evolutiva e, em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los sob a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios, tais os estados esquizoides e suas manifestações várias. Dentre eles, um dos mais cruéis é o autismo. Assim, retornam à Terra escondendo-se da consciência nas várias patologias dos fenômenos esquizofrênicos. Os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente espírito. Fale devagar, pausadamente: estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito o que fazer na Terra. Você vai ser feliz nesta vida. Nós te amamos muito. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Eis a resposta dada a Allan Kardec: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. O espírito de Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco no livro Loucura e Obsessão, muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate de suas faltas passadas, das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo pretérito. Adriele Wambach, Ph.D. em Psicologia, em seu livro Life Before Life, editado na década de 70, afirma que o autismo poderia ser o resultante de uma atitude de rejeição à reencarnação, ou seja, à vida. Para complementar o que Adriele Wambach mencionou acima, encontramos no excelente livro de Hermínio C. Miranda, Autismo, uma leitura espiritual, onde muitas vezes o espírito se recusa a reencarnar, podendo ocorrer a reencarnação contra sua vontade, de uma maneira compulsória. Digamos que a entidade espiritual, movida por motivações que só ela pode explicar, decida com firme determinação não mais reencarnar-se, mas, de repente, se veja ante a contingência incontornável de fazê-lo. A pessoa não familiarizada com certas sutilezas da realidade espiritual ficaria surpresa ao saber que algumas reencarnações podem ocorrer por forte pressão persuasiva ou até mesmo beirando a compulsoriedade. De qualquer modo, aquela específica entidade não deseja reencarnar-se ou, pelo menos, não queria fazê-lo senão mais adiante, se possível, nunca mais.
seja porque antecipa para a nova existência muitos problemas graves a enfrentar, seja porque não deseja renascer no contexto para o qual está sendo programada ou simplesmente porque não deseja mergulhar novamente nas limitações e desconfortos de um novo corpo físico. Qual seria a atitude dessa pessoa, uma vez aprisionada pela armadilha da gestação? Em primeiro lugar, o desinteresse, não tanto na elaboração de um corpo físico saudável, mesmo porque as crianças autistas costumam ser de boa aparência física e até bonitas. O problema principal está na mente, ou seja, na interação espírito-matéria. Por alguma razão oculta, pessoal, aquela gente, junto da qual está programada para viver não o interessa, nem o mundo com seus tolos ilusórios atrativos, ou suas dores, canseiras e limitações. Em casos dessa natureza, quanto mais rudimentar e precário o sistema de comunicação com o ambiente, menor será o envolvimento. A função dos pais é ajudar a construir uma ponte que leva ao despertar deste ente querido para este nosso mundo. Esta ponte deve ser feita com muito amor, muita paciência e nunca desistir diante dos fracassos temporários. Precisa ser mostrado que esta criança é bem-vinda e será muito amada, que todos vão lhe ajudar no que for preciso para o seu sucesso e evolução. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de abril, por Feijão.